Um outro método, né, de produção é o sistema de produção puxada, que do inglês também, né, deriva-se, é o pull system, produção puxada. Controla as operações fabris sem a utilização de estoque em processo. Na verdade, né, aqui é a descrição do sistema de produção puxada, né? Por quê? Porque assim, Toyota, ele, como eu disse no primeiro vídeo, ele veio revolucionando essa parte aí e levando a um custo zero, né, de estocagem. Veja, eu particularmente acho muito risco, né, falar de um sistema de custo zero, nível zero de estoque. Tá? Eu acho um risco muito grande dentro da organização. Aí é uma opinião particular minha. Né? E um sistema de processos zero de estocagem. Por quê? Porque a probabilidade de se ter uma ruptura produtiva é muito grande, uma parada na linha de produção é muito grande, tá? Porque de repente problemas acontecem em todos os lugares. Eu tenho, como por exemplo, nós tivemos a greve dos caminhoneiros pouco tempo atrás e ela tomou uma proporção gigantesca em pouco tempo e tivemos o país parado, tá certo? Então, se eu não tenho, eu tenho um nível zero de estoque, já logo de cara eu não tenho um fôlego, né? Eu já tenho uma ruptura. Se o meu fornecedor tem um atraso, porque o meu fornecedor tem fornecedor, o fornecimento dele, eu também vou sofrer nessa cadeia. Né? Se quebra uma máquina do meu fornecedor, eu também vou sofrer nessa cadeia. E aí eu tenho duas vertentes. Eu tenho a vertente da qualidade e a vertente do custo, da lucratividade. Por quê? Se eu deixo de comprar no meu fornecedor habitual e vou para o esporádico, o preço já não é o mesmo. Né? Se eu vou para um então terceiro, que não é nem o esporádico, até o esporádico eu já coloco a questão do fator qualidade em xeque. Ele não está acostumado com as minhas exigências, que são exigências do meu cliente. Veja, é tudo um efeito cascata. Tá? Então é por isso que eu digo isso é uma opinião particular do Alexandre, que o sistema de produção puxada, a nível de estoque, o sistema de puxada é o melhor, mas ao ponto de nível de estoque zero, eu acho que o grau de risco é muito grande. Tá? Mas isso dentro da área de logística é discutir o sexo dos anjos. Né? É um sistema que ele arrasta discussões aí, né, em qualquer seminário, em qualquer congresso de logístico, é algo extremamente discutível, mas esse é meu ponto de vista, tá? Enfim, então, o sistema de produção puxada, ele diferente daquele do empurrada, que é no comportamento de mercado, ele já trabalha numa base de demanda, né? Onde ela é gerada, é dado o start, o início pelo cliente, ou seja, no efetivo pedido, né? Quando o cliente efetivamente realiza e firma o pedido. Não adianta ele colocar intenção de pedido. Na intenção de pedido, ele não firmou, ele não deu o tal start, o início da minha base de demanda para que eu possa gerar o meu processo produtivo. Tá? Como no vídeo anterior eu dei um exemplo lá de produção empurrada da padaria, das coxinhas, né? No sistema de produção puxada, vamos pegar o japonês que é o pasteleiro, né? Não, veja bem, nada contra, né? Né? Que na grande maioria são os japoneses que vão vender pastel nas feiras, tá? Mas nada contra, pelo amor de Deus. Tá? Vou lá na feira comer um pastel, né? E aí eu tô lá na feira comendo pastel, eu peço pastel de carne. O que o rapaz vai falar para mim? Dá só um minutinho que eu vou fritar o pastel. Como um pastel de carne. Aí eu peço um pastel de palmito. Ele vai, só um minutinho que eu vou fritar o pastel do senhor. Vai lá e frita o pastel de palmito. Esse é um sistema de produção puxada. Por quê? Eu dei o start para ele. Né? Eu dei o start para ele e falei para ele. Falei, olha, eu quero o pastel de carne, eu quero de palmito, eu quero isso, eu quero assado, tal. E ele
foi lá e eu tive que aguardar esse período para que ele fizesse o meu pedido, né? Ou realizasse lá todos os procedimentos para que eu pudesse consumir esse tal pastel, tá certo? Porque o pastel, diferente do sistema da coxinha na produção empurrada, ele não estava ali disponível para chegar, comer e sair andando, tá? Eu tive que fazer a minha solicitação, ou seja, confirmar o meu pedido, tá certo? Então é um outro critério. Mas veja, ele também é pautado na minha base de demanda, mas é na minha intenção, na minha previsão de demanda. É aí que diferencia, tá? Então, dentro de um processo logístico, nós temos de produção, processo produtivo logístico, nós temos a previsão de demanda e a base de demanda, tá? A previsão é uma suposição. E a base é a efetividade. É quando realmente o cliente coloca o pedido e fala, não, eu quero esse produto nessa quantidade. Ok?